Olá, você está no Psicologia e Arte, na Rede Evangelizar de Televisão. Sou a psicóloga Adriana Poteschi e hoje vamos falar sobre o tema dependência. Dependência em tantos aspectos da vida, dependência química, do álcool, dependência afetiva, dependência do trabalho, do computador, dependência até de alguém. Esse tema realmente é bastante amplo e temos hoje com o privilégio de ter o Quarteto Iguaçu e eu convido o maestro José Maria para estar agora ao meu lado. Também temos aqui, que faz parte do AA, Grupo de Alcoólicos Anônimos, é isso? O João. E nós vamos chamá-lo só de João, porque ele está aqui hoje representando também o AA. Muito bem-vindo, João. Eu que agradeço a oportunidade também. João, eu estive lendo, começando a ler o livro Alcoólicos Anônimos, e realmente esse livro está tocando um pouquinho até coisas minhas, enquanto pessoa. Eu não imaginava a riqueza de como surgiu o AA. Nos conte um pouquinho como surge o AA. O AA é uma coisa impressionante e uma coisa divina, né? Essa irmandade. Por incrível que pareça, ela surgiu em função de duas pessoas que tinham um problema seríssimo de alcoolismo. Um corretor da Bolsa de Nova York, né, o Bill W., e o outro um médico cirurgião, que esse também tinha um problema seríssimo de alcoolismo. Ele queria por todas as forças, né, parar de beber, mas ele passava um tempo e tinha as recaídas dele. E o Bill também foi uma dessas pessoas que foi, inclusive, desenganado pelos médicos da época, né, que esse era um caso realmente sem solução. E, numa certa feita, um dos amigos do Bill, um amigo de copo, né, tinha viajado e o Bill tinha ficado e continuou na bebida dele. Inclusive, saiu da bolsa, né, perdeu o emprego dele, tudo, porque se tornou uma pessoa realmente desacreditada. E, numa certa noite, o amigo dele, o Ed, Eb, voltou a visitá-lo e o Bill ficou feliz. Poxa vida, agora meu amigo voltou, vamos beber juntos. E até separou umas bebidas ali. E quando o Eb entrou, ele desconfiou do Eb porque o Eb não quis beber. Ele disse: o que é que está acontecendo com você? Virou religioso? Não, agora eu realmente tenho uma programação e eu estou frequentando um grupo e eu não bebo. Não bebo, e então para aquilo foi uma surpresa para o Bill. E eles ficaram conversando e chegaram aonde realmente tinha iniciado o término do alcoolismo do Eb. Ele terminou convencendo o Bill, né, depois de tantas recaídas, ao Bill frequentar os grupos Oxfords, que eram grupos também religiosos que já existiam nos Estados Unidos. Isso em que ano, João? Isso em que ano? Isso foi antes de 35, né? Porque o início de Alcoólicos Anônimos é 10 de junho de 1935, com o último gole do Dr. Bob. O Dr. Bob, esse cirurgião que tinha constantes recaídas, ele tinha marcado uma cirurgia e ele estava em condições lastimáveis, né? Tremendo e tal, e aí tinha o horário da cirurgia e ele não queria realmente deixar de fazer a cirurgia, e então resolveram dar uma cerveja para ele, porque é a história do firmar o pulso, né? Que isso a gente fala muito quando a gente está trêmulo no dia seguinte, toma uma que firma o pulso. E foi o que fizeram com o Dr. Bob, deram uma cerveja para ele, ele tomou e melhorou o pulso e tal, e fez a cirurgia. Daí tem o início realmente de Alcoólicos Anônimos. Aí depois vem a história, que depois, se a senhora for perguntando, aí a gente vai entrar por ela aí. Que é muito profunda essa história. Realmente. Nós vamos mostrar agora uma imagem de Gustav Klein, uma das imagens mais famosas, inclusive, feita por ele. É O Beijo, que mostra, inclusive, o ponto alto da chamada Era Dourada, onde Gustav usava folhas de ouro para realizar essa obra, uma obra sobre tela.
E essa imagem a gente escolheu para mostrar exatamente o que que é uma dependência, onde a gente deixa de ser a gente, talvez, maestro, e se torne uma caixa, né? Onde a gente se perde, não sabe onde começa o meu eu e onde começa o eu do outro. Seja na dependência pessoal, num vínculo com o marido, com uma pessoa inclusive dependente de alguma substância, seja dependente da droga. Quanto à questão do álcool, dá para dizer que uma pessoa é capaz de se perder e não sabe onde começa si próprio e onde começa o eu alcoólico, João? Mas é claro, a droga, álcool, né? A gente não pode esquecer que o álcool é uma droga. Então, não vamos agora separar álcool das drogas ilícitas. Esse é o problema maior da sociedade, né? Como é uma coisa permissiva, né? Uma droga permissiva, faz parte da cultura brasileira. Então, o homem realmente, o homem genericamente falando, ele chega a se perder mesmo. Ele não saber mais nem quem ele é, né? Ele perde totalmente a sua identidade. Vive em função da droga. Porque o que me chamou a atenção aqui na sua chamada inicial com relação a dependência, ela vai surgir em função do prazer que causa alguma coisa no indivíduo. A serotonina ela vai despertar e o camarada vai ter aquele prazer, e todas as vezes que ele faz alguma coisa e o prazer aflora, ele termina se tornando dependente. Ele tem que ter muito cuidado com isso. E com as drogas não é diferente. Toda droga causa um prazer, porque o indivíduo não usa uma droga se ele não sente um prazer. Sim, Naquele momento que a droga atinge o cérebro do indivíduo, entra na zona de compensação, aí ele tem todo esse prazer. O que é que ele quer fazer? Sim, João, mas Sempre o que é que repetir. acontece conosco, então, que a gente não consegue sentir prazer de outras formas? Que coisa é essa que pode nos roubar, né? E a ponto de a gente não sentir mais vibração com a vida. Existem uns alcoólicos, e depois me corrija, João, se eu estiver errada, mas existem uns alcoólicos de final de semana, que eles só usam álcool no final de semana. É isso mesmo, não é? Existe, E eles perfeitamente. não conseguem ser felizes sem o álcool no final de semana. E eu ouso dizer, João, que existe o alcoolista das férias, que ele não consegue tirar férias e ficar sem o álcool, porque ele precisa disso para se sentir alguém. Tem pessoas que são viciadas no trabalho, e isso preenche o seu vazio, isso lhe dá prazer. Nos momentos em que poderia ser feliz com seus filhos, com seus amigos, ele substitui isso pelo álcool, por outras drogas ou até a internet, porque não consegue ficar bem, sozinho e feliz. Vai pensando sobre tudo isso, se você é uma caixa, como diria o maestro José Maria, ligado a algo que você não consegue desgrudar, ou se você verdadeiramente é livre, podendo ser quem você é e ser pleno, sem precisar de outros prazeres para sentir o prazer. Voltamos daqui a pouquinho, vamos para o intervalo. Estamos de volta no Psicologia e Arte. Sou Adriana Potessi com meus convidados, João, maestro José Maria, Quarteto Iguaçu, falando sobre dependência. Maestro, por favor, tome o seu posto ao meu lado novamente. E o senhor, no intervalo, falou que tinha uma pergunta para fazer para o João. Qual é? Ele falando aí dessa dificuldade
de você sair desses vícios, seja ele qual for, por causa desse prazer. Mas antes da gente entrar, hoje tem a imprensa, tem a internet, que o Ricardo é testemunha. Então, a gente sabendo de tudo isso, por que a gente entra nessa fase quase sem volta? Você já ouviu falar na coisa do proibido, né? E o desconhecido, né? Que ele é tentador, né? Nós crescemos, pelo menos uma grande parte das famílias, proibindo determinadas coisas para os filhos e não explicando aos filhos o porquê daquelas proibições. É mais fácil dizer para o filho, não faça porque não presta. Eu não quero que você faça isso porque realmente você vai se dar mal. Não é uma coisa boa. E não explica para ele o porquê, né? Porque eu defendo sempre a informação. Agora, que normalmente as coisas começam na mais tenra idade, né? Não se engane que são raros os que iniciam uma carreira alcoólica ou de adicção já na fase adulta. Mas a maioria, né, realmente é na fase infantil, né, na fase da adolescência, na fase da rebeldia, né, onde vai fazer alguma coisa para chamar a atenção, né, de alguém que o proíbe. Ou então quando tem a rédea solta mesmo, né, o camarada está solto na rua e ele tem tudo, ele é apresentado a tudo e a todos, e para ele não há distinção do que é certo e do que é errado, né, onde há perigo e onde não há perigo. Então aí a facilidade está aí. O que nós dizemos é justamente isso, são as portas largas, que essas portas da vida que está aí, o pessoal está solto, então é fácil o acesso. E hoje especialmente, não quer dizer que não existia também usuários de drogas no passado aí, existia sim, porque existia uma proibição, hoje já há mais uma permissividade em função de determinadas drogas, né? Inclusive levantando-se uma bandeira para se descriminalizar o uso de maconha, né? Então, Sim, isso aí é feito. João, eu queria que você me dissesse, assim, na tua vida, qual foi aquilo que foi a gota d'água que te levou? Houve algo? Ou foi só em busca do desconhecido mesmo, do que era proibido. Eu tomei o primeiro gole de cachaça, sou nordestino também, né, lá de Pernambuco, e eu estava no sítio da minha avó e naquele momento estava vendo o adjunte. Adjunte é um mutirão, né, para quem não sabe o significado da palavra. Então a minha avó pediu para que eu fosse buscar uma garrafa de cachaça num botequim ali próximo do sítio. E eu fui mais o meu irmão e no caminho nós abrimos a garrafa numa porteira e tomamos um gole. Eu era um moleque, devia ter uns 10, 11 anos por aí, e aquele gole de cachaça já me deixou embriagado. Passei o dia todo fazendo besteira. Foi interessantíssimo, né? Quantos anos isso? Mais ou menos 10, 11 anos, né? Então, foi justamente a coisa do desconhecido. Vou fazer por quê? Vou fazer porque os outros fazem, deve ser bom, os adultos fazem, e por que que a gente não pode fazer, né? E a criança gosta disso, né? Gosta de ir em busca daquilo que é proibido, E né? para os pais que estão nos assistindo, que dica o senhor daria para que os filhos não entrem nos vícios, por exemplo? A informação e a amizade, né? A amizade dos pais é preponderante, né? Ser amigo dos filhos, conversar bastante com os filhos, dar todas as informações possíveis aos filhos a respeito do caminho das drogas, que muitas vezes o caminho das drogas ele só tem uma ida. E às vezes ele não tem o retorno. É verdade. Nós vamos mostrar uma outra imagem agora que retrata a palavra codependência. Vejam essa imagem de autor, inclusive desconhecido, mas eu achei muito forte essa expressão. João, o que você me diz sobre codependência? A codependência é justamente isso que a senhora acabou de falar, né? O meu filho, o meu amigo, o meu parente, ele é usuário, ele é dependente de qualquer coisa e eu quero ajudá-lo e eu termino não conseguindo ajudá-lo, eu termino me envolvendo emocionalmente e termino codependente também em função daquilo, da minha convivência com a pessoa que está afetada pela droga ou por qualquer uma outra coisa que vai levá-lo realmente a essa dependência, né? Então, é a pessoa que está envolvida diretamente com alguém, quer ajudá-lo de todas as formas possíveis e nem sabe como E ajudar. nem sabe como ajudar. E essa dependência, ela é extremamente prejudicial para o sistema todo familiar. A gente diz assim que a pessoa que bebe está de ressaca no dia seguinte.
deveria ser só a pessoa que bebe que deveria estar em ressaca. E não, a esposa está mal, a esposa está se sentindo mal, os filhos estão se sentindo mal. Isso não é benéfico. Então, se você é esposa de um alcoolista, por exemplo, ou até de um filho que usa drogas, ou outras drogas, outros vícios, você não pode adoecer junto, porque um sistema doente, aí sim é que eu não consigo recuperar. Porque dá a impressão que se a gente se unir no buraco, vai ajudar, né? E é muito pelo contrário, você precisa sair disso. E existe mais, pode falar, maestro. E só que aquela pergunta que eu fiz sobre ela, a sociedade parece que não aceita você não ser viciado, parece que você é anormal. Eu lembro de uma situação que nós tínhamos uma apresentação no dia seguinte, e eu fui no bar do Romildo com o Winston, e eu estava tomando suco. Ele sempre chega lá, a gente pede uma cerveja, o Winston, como é o nome daquela cachaça, Winston? Tu pede a seleta. E então o próprio garçom, o Romildo, nesse dia eu pedi suco, o Winston pediu água. Aí já foi aquela gozação. Nossa, eu vou bater uma foto, eu não acredito. Virou crente. E então, de tanta cobrança, você acaba... então vou tomar só uma. E não que a gente seja viciado, porque eu considero assim um viciado a partir quando ele começa a faltar trabalho, brigar em casa, né? Pessoas que param de beber e entram sim num processo depressivo, porque o cérebro está sentindo falta daquele vício, daquele álcool, né? Então é importante que nesse momento que ele começa a ficar triste e deprimido, ele busque ajuda, busque tratamento, medicação, enfim. O AA apoia a questão de uso de medicação, João? Não, o AA nem apoia, nem defende, ou nem combate, porque nós não nos envolvemos com coisas alheias a Alcoólicos Anônimos, né? Entendi. Nós não indicamos nada, não fazemos terapia com ninguém, não temos nenhum programa lá dentro, a não ser o nosso, né? O nosso programa, se a pessoa quiser praticá-lo, mesmo frequentando Alcoólicos Anônimos, e a pessoa entender que deve praticar os passos de Alcoólicos Anônimos, aí sim é problema, cada um toma a sua própria decisão. Mas nós não apoiamos, nós não levantamos bandeira, porque nós não entramos em controvérsia, né? Nem internamente, nem externamente, né? Porque nós temos tradições que nos levam a isso. É justamente isso que nos diferencia de outras organizações, né? Porque Alcoólicos Anônimos quer justamente dar a oportunidade ao ser humano para que ele mesmo, por si só, e apoiado pelos demais membros do grupo que ele frequentar, ele encontre o próprio caminho. E é justamente o programa que justamente leva a isto. Falando ainda de dependência, é uma coisa que me preocupa, a codependência de esposa alcoolista. Porque eu já vi, João, alcoolistas que deixaram de beber e aí a esposa inconscientemente começa a provocar para que ele volte a beber. Porque essa esposa se torna tão dependente do álcool que ela só sabe ser uma esposa de um alcoolista. Ela não sabe mais ser feliz. Isso acontece, João? Acontece com muita frequência e tem acontecido muito os casais se separarem depois da abstinência. Nossa. Quando o marido ou a esposa, que às vezes tem casos também de esposas que são alcoolistas também, que desenvolveram dependência e são doentes, né? O alcoolismo é uma doença. Então, na abstinência, o comportamento é outro, já deixa de ser aquele comportamento meio que irresponsável, meio não, é irresponsável, totalmente irresponsável, né? E o alcoólico, quando ele está na ativa, muitas vezes ele faz vista grossa para algumas coisas que acontecem dentro de casa, para que ninguém pegue no pé dele, para ele continuar bebendo normalmente, sem ter ninguém para chamá-lo a atenção, para proibi-lo, para dizer que ele não deve fazer aquilo e tudo mais. Aí ele começa a perceber algumas coisas dentro de casa, na família, que outrora não via quando ele estava envolvido com a droga. Então ele deixava passar aquilo despercebido para ninguém realmente perturbá-lo. Aí agora ele quer retomar aquela vida de casado, de esposo ou de esposa, quer organizar aquela família, aí ele passa a ser um chato. Passa a ser aquele camarada chato que a família já não estava acostumado com ele. E muitas vezes a família torce para que ele volte a beber para ter aquela vida
aspas, normal, como eles achavam que era, porque ficaram tão acostumados, toda a família estava codependente daquela situação. Então, aí a família, por outro lado, também nega mais do que o alcoólico, nega muito essa questão da doença. Não, quem bebe é ele, quem é doente é ele, eu não sou doente. Ela e os filhos estão tão doentes ou mais doentes do que o próprio envolvido. Não tem um programa, a família não busca um programa, aí tem esses conflitos quando entra a abstinência. Então, existem os grupos familiares Al-Anon para isso. Maestro, o senhor ia fazer uma colocação? Era que, aproveitando o que ele estava falando, eu lembro que eu tenho um tio lá em Fortaleza que me lembrou esse caso da família que você falou. Então, ele, quando ele bebia, ele dava dinheiro para os filhos. Aí, quando ele estava bom, ele não dava dinheiro estava para os nem filhos. aí. Aí eu vi a meninazinha pequena dizendo, eu só gosto do papai quando ele está bêbado. Nossa. Que ele é muito chato. Exatamente o que ele estava dizendo, eu me recordei dessa... Isso tudo é muito sério, não é? Porque às vezes a gente usa aquele filho que é o drogado, aquele marido, aquela esposa, como bode expiatório de uma situação que às vezes é muito mais complexa e tem umas entrelinhas por trás, onde talvez a esposa seja às vezes até mais doente do que o marido. Existem casos em que a gente vê, e isso é uma maioria muito grande, de esposas que negam seus maridos sexualmente, porque elas têm problemas na sexualidade, por exemplo. E quando esse marido para de beber, ela não se dá conta e não consegue dar conta dessa sexualidade. Então, ela quer que esse marido beba, para ela justificar um problema que, na verdade, é dela. Vamos parar para pensar um pouquinho se a gente está contribuindo com a saúde da nossa família ou se a gente usa os nossos furos para adoecer quem está ao nosso lado. Vamos para o intervalo, te espero daqui a pouquinho. Estamos de volta no Psicologia e Arte, na Rede Evangelizar de Televisão, com o tema dependência. Meus convidados, João, Maestro José Maria, com o Quarteto Iguaçu acompanhando. E seguindo esse tema, nós vamos mostrar um filme que representa muito sobre a dependência química dos nossos jovens. O filme Meu Nome Não é Johnny. Acompanhe o trailer. Rio de Janeiro é nosso! Então você é o famoso João Estrela. O que você faz, João? Eu não faço nada, mas sou bem bom no que eu faço. Assim, nessa calma, assim, não vou fazer nada. Na boa, pra mim, Deus criou a escola no 7º dia. E o diabo criou a praia no 8º. Trouxe a grana? Tu deixa a parada comigo. A gente marca aqui, no mesmo lugar, daqui a 3 dias. Você fala como se esse negócio fosse igual a vender pulseirinha de crochê em centro acadêmico. Isso é cocaína. Fala mais alto um pouquinho. Você quer que eu leve meu lanche daqui pra lá? A Europa paga caro e só consome pura.
minha meta é acumular $1 milhão. A minha é torrar $1 milhão. Amigo boiolone, agiliza, per favore. Sì, ma questa è una gondola, signore, non Sì, è io un quero taxi. velocità. Cala a Va boca. bene. Velocità. Para de... O tempo é uma raposa, viu, meu filho? Quando você vê, já te levou tudo. A casa caiu na mão, não se mexe! Polícia! Polícia! Seu João Guilherme Estrela, o senhor está ciente das acusações que estão sendo feitas contra o senhor? Isso aqui é cadeia, rapaz, não é parque de diversão não, tá ligado? Valeu, Johnny. Meu nome não é Johnny, meu nome é João, não sou bandido. É que eu nunca soube o que é dentro, o que é fora da lei. A minha vida... As coisas foram acontecendo. Então, esse personagem, o João, ele existe, né? Um personagem real, filho de uma família de classe média alta do Rio de Janeiro, uma família, a princípio, normal e que se perde no mundo das drogas, sem saber direito por quê, como e onde foi parar. Ficou preso, hoje ele é produtor musical, cantor e compositor. O senhor já assistiu esse filme, não é, João? Sim, assisti, sim. Tem algum comentário a fazer sobre esse filme? Aliás, alguma crítica a fazer desse filme, João? Não, eu acho que a crítica que eu faria é uma crítica construtiva, né? Em função justamente de chamar a atenção. Se a gente for ver a coisa só pela perversidade do que existiu ali dessas filmagens, você não vai tirar proveito nenhum. Você tem que entender a mensagem que o filme está passando. A mensagem desses jovens se envolvendo ao ponto de não retornarem, não ter mais o retorno. Aquela história que eu falei da estrada só de ida. Alguns, você veja, uns usando a droga para acumular bens materiais. Dinheiro. Um disse que queria acumular $1 milhão, né? $1 milhão de reais. O outro disse, não, eu quero torrar $1 milhão de reais, que é o caso do Johnny, né? E o Johnny, ele é justamente isso, ele queria viver. Queria viver mais uma vida tão irresponsável, tão sem prestar conta de nada a ninguém e a terminar comprando tudo e todos com o produto dele, que você percebe no filme como ele faz sutilmente. Não é tão sutil, que era tão aberto, ele colocava a droga no bolso até das pessoas que chegavam com ele, para ganhar toda a simpatia do pessoal. Eu acho que é uma mensagem, realmente você tem que tirar o proveito disso. É uma mensagem que está chamando a atenção em função dos jovens, né? Para que eles tenham cuidado. Sabe uma coisa que me preocupa? E por que a gente escolhe esse filme, né? Porque quando saiu esse filme, se falava muito assim de um jovem de uma família normal. Mas eu questiono também um pouquinho essa crítica, esse boato, quando surge o filme, porque até que ponto essa família é tão normal assim, né? Porque tudo bem, era uma família linda no começo, mas depois esse casal se separa, então tudo bem, é normal, é bom, porque todo mundo faz, é normal e é bom para esse filho. Aí eu tenho um pai que é permissivo, as festas aconteciam no andar de baixo da casa, e ele nem aí, não acompanhando. Então, para a gente poder cuidar desses nossos filhos, infelizmente a gente tem que estar com o olho aberto, com o olho fechado, fingindo que está dormindo, né? Porque a gente está num mundo em que realmente o mundo é capaz de nos roubar filhos muito bons. José Maria, você percebe isso na tua família, nos meninos que você atende em Tunas? Como é essa relação familiar com a droga? Assim, a Tunas especialmente, quando nós chegamos lá em 2011 com o projeto, Tunas estava entre as 5 cidades mais perigosas do Brasil, pelo número de habitantes, devido ao tráfico de droga. Não é? Então, esses meninos que hoje estão conosco no projeto seriam usuários ou traficantes, que começam sendo usuários, depois viram traficantes, porque é considerado um dinheiro fácil. Eu vejo muito isso lá. Então, em 4 anos de projeto, Tunas hoje está entre as 100ª, 50ª, já fora quer dizer, de 5 para 150, é uma diferença. Até o Ministério da Cultura perguntou por que eu achava que tinha sido por causa do projeto. Eu digo, porque nunca baixou. Foi a primeira vez. Então, se é coincidência, eu vou dizer que foi por causa do projeto, né? Sim. E a música, qual é o remédio da música? Por que a música simplesmente ajudaria a diminuir a violência, a diminuir a questão
dos vícios? Porque qual é esse milagre, maestro? A música, ela começa a ensinar a criança a ter ela começa a ter um controle do que ela tem que fazer. Ela começa a dizer, puxa, eu tenho que ir para o colégio de manhã, à tarde eu tenho que estudar, porque senão eu vou chegar na aula sem... E o Einstein, um professor que cobra muito dos alunos, ele já diz logo, quando o aluno está afinando o instrumento, ele... Ah, você não estudou. E, então, essa responsabilidade é o primeiro passo. Né? Eu Então, poderia dizer que talvez a música vai dar identidade para esse jovem? sim. Quando... Lembra da nossa primeira imagem, né? Onde a gente se torna uma caixa. De Pois é. repente, ele não é mais uma caixa da sociedade, mas é alguém, é isso? É alguém, ele começa a se sentir diferente dos outros, porque ele toca um instrumento. Então, onde ele chega, ele é comentado. Toque alguma coisa pra gente. Ele é músico. Ele tocou com Fagner. Ele e aí tocou ele no começa Guaíra. a ser então, alguém. Ele começa a se vestir melhor. Sim. Ele começa a se produzir melhor. Agora a gente precisa entender um pouquinho como é que é a cabeça desses adolescentes, né? Eu tenho uma carta de uma pessoa que usa maconha, de um independente. Ele diz assim: andei por caminhos que não queria andar. Tentei preencher vazio com vazio. Sou muito julgado pelas coisas que faço. Só que é muito difícil para as pessoas entenderem a minha pessoa, porque nunca ninguém se interessou em saber o que passa no meu coração. Sou uma pessoa que se sente muito solitário, mesmo estando rodeado de pessoas, pois sinto tudo muito artificial. Eu tenho uma companheira que nunca se afastou de mim, ela me entende sem fazer nenhum esforço, faz-me sentir outra pessoa, me dá forças para prosseguir. E o melhor, ela nunca me questiona, nem me julga, nem me dá tapa na cara. É ela que me faz feliz, mesmo que de mentira. O que se passa no coração dos nossos jovens? E tem ainda um pedacinho de uma poesia de um poeta, Sussurro e Codeína, de um jovem, Lucas Ras Cordeiro, que é interessante, porque a gente começa a tentar entender por que o nosso mundo tem levado os nossos jovens à droga. Na nuca, a bala de ferro do meu passado. E aí, assim, cadê a morfina do meu almoço? Meu fígado estremece, a barriga me dói. Então, o que é essa agonia do mundo de hoje que tem feito isso com os nossos filhos? Porque a gente precisa pensar que se a gente amateia e somos parte desse complexo, será que nós não temos culpa em tudo isso que está acontecendo com os nossos jovens, João? Agora me dá as migalhas dos 12 passos aí. Darei com muito prazer. Mas você bateu num tema aí que é muito importante, né? A família. Hoje a família está muito dispersa, né? O marido precisa trabalhar, a esposa precisa trabalhar, os filhos são criados por empregados, né? Empregadas. Não estou dizendo que não existe bons empregados, nem boas empregadas. Existe sim boas babás, mas também existe pessoas que estão ali apenas e tão somente recebendo o seu dinheiro pelo trabalho prestado, né? A educação dos filhos fica relegada a estas pessoas e acredita esta família que a escola vai complementar aquilo que ele não deu. E a escola não tem essa função. A escola tem a função de transmitir conhecimento a eles, claro, aliado também à disciplina, à educação, tudo mais. Mas essa coisa já deve vir do berço, né, para que ele realmente se ajuste numa outra sociedade que se chama escola, né? Que se o camarada já sai desajustado da sociedade família, ele tem dificuldades em se ajustar na sociedade escolar. Então, aí é que está o problema, o afastamento, né, dessas famílias. Muitas vezes moram ali, numa casa, num lar, e o exemplo do rapaz que ele estava dando aqui da internet, né? E às vezes se comunicam dentro de casa por mensagem ali, passando mensagem pelo celular para a mãe, para o pai, para o irmão, aí eles mesmo aí respondem pelo celular, respondem, está entendendo? Deixa de ter aquela coisa do amor, né? do aconchego, do olhar no olho, de realmente ver se a pessoa é sincera, se não é sincera, se tem amor, se não tem amor. Então isso está sendo relegado a não sei que plano, não sei nem segundo, não sei que plano é este. O problema está justamente aí. Eu digo sempre, às vezes eu participo muito nas escolas e também às vezes com familiares,
né, de estudantes, e a gente fala muito sobre a amizade, né? A amizade, o respeito, o amor, esse carinho que deve existir entre pai e filho, mãe e filho, então, e também haver a reciprocidade entre eles, porque senão a coisa fica complicada. Como é que eu posso ter se eu não sou amigo, né, do meu filho, se meu filho não é amigo meu, se o meu filho não confia em mim, tá entendendo? Eu não confio no meu filho. Então começa por aí. E a grande questão, né, é o que nós temos para oferecer para os nossos filhos que dê mais adrenalina do que a droga. Que nós temos para oferecer para eles. Porque nós precisamos ver o que é a angústia desses jovens que escrevem seus poemas, como, por exemplo, minhas gramas de maconha são teus grânulos de Jesus. Né? Então, o que é isso que está acontecendo, essa angústia que acontece nessa modernidade e que a gente não está dando conta. E me parece que realmente a solução é esse amor. Falta afetividade, né? Falta carinho, falta realmente esse amor e é uma coisa que se chama felicidade, né? O Issam Atibe, que você deve conhecer, sim, psiquiatra renomado, o cara é autoridade, ele tem uma frase muito bonita que eu adoto ela e falo sempre quando eu estou no meio dos jovens, diz que a pessoa feliz não usa droga. Isso, né? O que falta é felicidade. Então, é falta coisa parece tão difícil, enquanto, né, para o ser humano. Enquanto Então, família, ensinar os nossos filhos a poder viver a felicidade. Maestro, como? Olha, é como ele falou, quando a gente conquista essa confiança do filho e da mulher, né? Porque eu acho que quando a sua mulher começa a olhar o seu celular, se tem... olhar as mensagens para saber o que tem, olhar o computador, eu acho que, para mim, essa família já está destruída. Pois é, mas aí ouvindo isso a gente fica um pouco sem esperança, né? Porque parece que está faltando tudo, a gente se perdeu, e não tem o que dar para os nossos jovens algo que seja mais prazeroso, com mais sentido do que isso, a internet, o consumismo. Não existe nada mais prazeroso do que a amizade, do que realmente essa reciprocidade entre as pessoas. Esse prazer de estar com alguém, né? E este alguém é o meu pai, este alguém é minha mãe, este alguém é meu filho, é minha filha. É eu ter um tempo para o meu filho, para eu ir jogar bola com meu filho. É eu fazer o que fazia antigamente. Hoje não se faz mais, fazer um carrinho de madeira. Pega uma criança hoje, pede para ele fazer um carrinho de madeira para ver se ele sabe fazer isso. Precisamos voltar ao artesanal. A simplicidade é justamente burilar a criança para ela para despertar nela também o lado artístico dela também, que pode surgir já na tenra-idade. Então, essa coisa, ele fala da música, que é o ramo dele, maravilha, claro, desperta na pessoa essa vontade de ser um bom músico, de ter a boa aparência, de se apresentar, de ter um respeito. Por quê? Porque preenche ele. Então, o que falta é algo que preencha a pessoa. Se não preencher, aí ele vai buscar o que ele não tem no meio familiar. Exatamente. Vocês estão vendo que a culpa também é nossa? Às vezes a gente joga essa culpa na sociedade, né, na educação, mas a culpa também é nossa. A gente precisa voltar aos primeiros tempos, a gente precisa aprender a viver a vida. Eu lembro de um jovem que dizia assim: doutora, a senhora tem que concordar comigo que fumar um baseado no domingo à tarde é muito mais prazeroso do que assistir televisão com meu pai e com a minha mãe, né, doutora? Né? E aí, o que eu vou dizer para esse jovem? Você já sabe o que você diria para ele? Vamos para mais um intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Olá, estamos de volta no Psicologia e Arte, na Rede Evangelizar de Televisão. Sou a Adriana Potessi com meus convidados João, Maestro José Maria, o Quarteto Iguaçu, falando sobre dependência. Eu tenho aqui um poema
do livro Quem Me Roubou de Mim, do padre Fábio de Mello, que aborda de uma forma fantástica esse algo que nos rouba, seja talvez uma pessoa, ou aqui falando do tema droga, mas vejam que forte. Alguém. Alguém me levou de mim. Alguém que eu não sei dizer, alguém me levou daqui. Alguém, esse nome estranho, alguém que eu só vi chegar. Alguém que eu não vi partir. Alguém que, se alguém encontrar, recomende que me devolva a mim. Eu acho lindo esse poema, esse livro é fantástico no sentido assim de o quanto uma pessoa, até um namorado, né, falando aqui para quem sabe, pessoas que não têm uma dependência, mas quanto que às vezes um namorado pode te roubar de quem você é, porque você começa a viver a vida do outro, que é o que falávamos um pouquinho talvez da codependência, da família quanto ao alcoolismo. Não temos, graças a Deus, a codependência dos instrumentos musicais, pelo que nós estamos concluindo aqui, não é? Então, essa liberdade, né, esse ser quem eu sou. O Senhor tem um remédio, e aí tem os 12 passos do AA, para que as pessoas que estão nos assistindo e são dependentes de alguma maneira de algo, pudessem, através dos 12 passos do AA, se reencontrar, João? Com certeza, né? O Alcoólicos Anônimos tem uma maravilha que a sociedade não conhece, mas eu digo sempre que a culpa é nossa, nós que fazemos parte da Irmandade temos a responsabilidade de apresentar o Alcoólicos Anônimos à sociedade da melhor maneira possível. E o nosso programa de recuperação, ele é um programa que ele é aplicado em todos os níveis da sociedade, em todos os sentidos, em qualquer dificuldade. É um programa não religioso, mas é um programa que me leva a uma espiritualidade fantástica, né? Então, começando pelo primeiro passo, que é o único que fala sobre álcool, que fala sobre a impotência perante o álcool e a perda do domínio da vida, né? Então, esse é o passo fundamental para a pessoa ter sucesso. Onde ele precisa reconhecer primeiro que precisa de ajuda. Sem esse reconhecimento, sem essa aceitação, ele não vai ter sucesso, porque um passo não pode ser dissociado do outro. Um está sempre atrelado. Então, aí você já me leva para o segundo passo, que eu passo a acreditar que um poder superior, como nós falamos em Alcoólicos Anônimos, uma forma democrática de falar de um Deus, um poder superior, vai me devolver a sanidade. Eu preciso ler um trecho do livro. Eu vou sair daquela dependência, daquela doença, admitir, aceitei que sou um doente e agora eu tenho à minha disposição um poder superior que é Deus, um Deus amantíssimo, que vai me devolver a sanidade. Eu não posso deixar de citar um trechinho do livro que estamos falando, inclusive, né? Lá ofereci-me humildemente a Deus, como eu então o concebia, para que Ele fizesse em mim o que desejasse. Admiti pela primeira vez que por mim mesmo eu nada podia, que sem Ele eu estava perdido. Eu achei isso aqui fantástico. Escrito por quem foi descobrindo todo esse mistério. Veja quem escreveu isso, um camarada que só acreditava na ciência, que era o Bill. E inclusive o Bill era um camarada eminentemente de Deus, científico. O negócio dele era provar as coisas, tinha que provar por A mais B que aquilo funcionava, que existia. Então essa questão de Deus não fazia parte do cotidiano dele e da crença dele. Então ele chegou, ele teve uma luz, realmente, quando ele esteve internado no hospital pela última vez, que vê aquela agora, se já não leu isso aí, vai ler, né? Que apareceu aquele clarão para ele, mas o clarão do espírito mesmo, que levou ele a se transportar para uma montanha e tudo mais, e ele se sentiu realmente invadido por aquela luz. Dali é onde ele se agarrou a isto. E aí é bonita a transformação dele, onde diz assim, né? Sob hipótese alguma pediria por mim mesmo para Deus, a não ser que meus pedidos resultassem em oportunidade de ser útil ao próximo. Aí eu acho fantástico a cura, porque é quando eu saio de mim para o outro. Eu saio do meu nada, do meu vazio, que leva muitas vezes a gente a ir para algo, para a droga, né? E aí eu saio do egocentrismo e saio para o outro. A música faz isso também, não foi, maestro? Sim. Os meninos de Tunas. Ela faz isso. Outro passo importante, o resumo dos 12 passos.
Então, aí, na sequência, eu vou ter o quê? Um poder superior que eu vou entregar as coisas a esse poder superior que é Deus, como qualquer um entende, aquilo que eu não posso fazer, que eu não tenho capacidade ainda de fazer. Esse é o terceiro passo. E aí me Tem leva... um que eu não posso deixar que o senhor deixe de comentar, que é o inventário moral. Então, é justamente este agora, que me leva justamente a isso, porque eu já me fortaleci, eu aceitei a minha debilidade física e mental, e agora tenho um poder maior que está me levando justamente à sanidade, e agora me leva ao autorreconhecimento, que é a coisa mais difícil para o ser humano. E aí eu preciso reconhecer meus erros e ainda tentar me redimir com as pessoas que eu fiz mal. O problema de reconhecer os erros não é que seja um problema, é uma coisa importantíssima para o ser humano, porque leva a ele justamente uma coisa que é interessantíssima, o autorreconhecimento, né? Conhece-te a ti mesmo, como disse o filósofo, né? O Sócrates, né? Então aí eu reconhecendo tudo isso que eu fui capaz de fazer, ou que sou ainda capaz de fazer, eu preciso agora externar isso e confessar isto para outro ser humano igual a mim, porque para Deus eu já confesso, porque Deus sabe, Deus já acompanha. Aí eu reconhecendo esses meus erros, que já vai para o sexto aí eu venho no sétimo passo e peço humildemente a este Deus maior, essa força, esse poder superior, que retire esses defeitos de mim. Que lindo, e na sequência eu vou começar a identificar as pessoas que eu prejudiquei nessa minha trajetória alcoólica e até também depois do meu alcoolismo, que eu continuo prejudicando pessoas, me leva também a fazer reparações com estas pessoas. Perfeito, eu preciso voltar ao meu passado, me reconciliar com o meu passado para poder progredir. E terminando, João... Tranquilidade. Então, aí faço essas reparações, eu vou lá para o 10º passo, que me leva a fazer inventários relâmpagos, inventários diários, e depois me leva a um passo que é fazer um contato consciente com Deus, através da prece, da oração. Aí a conclusão é a maravilha. É eu entender tudo isso, eu praticar tudo isso e passar ao próximo, passar ao povo, que é justamente aí onde se conclui, onde você fortalece a sua espiritualidade, quando você se doa para o próximo. Eu te agradeço imensamente por toda essa riqueza que você trouxe para mim, para quem está nos assistindo, porque se a gente seguir esse plano que o AA oferece, é um plano de vida nova, depois preste atenção, para pensar o que você precisa se reconciliar com o seu passado, para a gente poder ser livre para ser quem a gente é. E agradecimento especial para a Contemporânea, que me vestiu, e estamos encerrando mais um Psicologia e Arte. Muito obrigada por estar conosco, aprendendo tantas coisas com os nossos convidados, que a gente sempre faz questão de escolher a dedo, pessoas muito especiais que ajudam a mim e ajudam a você. Até a próxima semana, se Deus quiser, mas vamos encerrar, maestro.